Olá, seja bem-vindo ao nosso canal A Fé Católica Explicada. Estamos de volta com o nosso quadro Maria de Todos os Nomes. Mas antes de falar do tema de hoje, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de dar o seu like. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal a crescer e estará levando o nosso conteúdo para muito mais pessoas. Hoje o título que nós iremos conhecer é muito famoso entre os poloneses e ganhou repercussão mundial graças ao grande Papa polonês João Paulo II. Então hoje iremos falar sobre Nossa Senhora de Częstochowa, a Senhora Negra da Polônia. Conta-se que São Lucas Evangelista costumava visitar muito a Virgem Maria, para que ela lhe contasse sobre a infância de Jesus e sua vida. Foi em uma dessas visitas que São Lucas decidiu que pintaria Nossa Senhora sobre a mesa que ela usava para orar e trabalhar, esculpida pelo próprio São José. Porém, Lucas logo recolheu-se interiormente, pois tinha uma preocupação. Como pintaria Maria de forma que exprimisse toda a sua beleza? Recolhido nesses pensamentos, o evangelista acabou por cochilar. E quando despertou, foi surpreendido com o quadro pronto sobre a mesa e, milagrosamente, a imagem de Maria impressa nela. No ano de 326, Helena, a mãe do imperador Constantino, passou a visitar os lugares santos, à procura do lenho da cruz, achando não só o lenho, mas também o quadro, e enviando o mesmo para o seu filho, recém-convertido, o imperador Constantino, que recebeu o quadro com grande alegria e colocou-o na capela particular do seu palácio, ordenando que dele fossem feitas cópias e fossem dadas de presente aos cristãos do Oriente e do Ocidente. 400 anos depois, o quadro foi transferido para a capela de Castelo de Belz, na Rússia, onde permaneceu por muitos anos. Após a Rússia enfrentar e perder a guerra para Ludovico, rei da Hungria e da Polônia, a cidade de Belz e o castelo caíram nas mãos do rei húngaro, que nomeou seu sobrinho Ladislau, que era príncipe de Opole, a antiga Polônia, que passou a ser então governador de Belz. Visitando as dependências do castelo, Ladislau encontrou o quadro de Nossa Senhora e, cheio de respeito e amor para com a Mãe de Deus, colocou-o na capela do seu palácio. Entretanto, pouco depois, a cidade de Belz foi invadida pelos tártaros, que atacaram o castelo. Ladislau, percebendo que os invasores eram muito mais numerosos, recorreu à proteção de Maria e, prostrando-se diante do quadro sagrado, pediu socorro, que lhe veio sem demora. O príncipe, grato pela ajuda milagrosa, decidiu retirar o quadro da Virgem de Belz, pois era um lugar exposto aos ataques dos tártaros, e levá-lo à cidade de Olsztyn, na Polônia. No entanto, os animais que puxavam o carro que levava a imagem pararam perto de Częstochowa e não houve força humana que os fizesse caminhar, ficando, portanto, o quadro em Częstochowa. Em agosto de 1382, o quadro foi confiado aos frades paulinos na colina de Monte Claro. Ladislau ajudou a construir ali o convento e a igreja, fazendo uma generosa doação em terras e aldeias para a manutenção do convento e do santuário. Em 27 de novembro de 1429, o Papa Martinho V enriqueceu o santuário de Monte Claro com indulgências e sua bênção papal. Desde o primeiro dia da chegada do quadro da Virgem Maria nas terras polonesas, o povo recorre a Nossa Senhora, sempre pedindo saúde, consolo e graças espirituais. Inúmeras graças foram atribuídas a ele. Doentes foram curados, pessoas desesperadas encontraram paz e consolação. Todos os que recorriam à Mãe de Deus com confiança e amor eram atendidos em suas necessidades. Confortados pela ajuda recebida, expressavam a sua gratidão, oferecendo ao santuário donativos em ouro, prata, pedras preciosas e dinheiro. Também a rainha da Polônia, Santa Edwiges, com seu esposo, o rei Ladislau Jagiello, e os dignatários da corte
faziam ricas doações a Nossa Senhora. Ornada com tantas joias de alto valor, o quadro milagroso tornou-se objeto de cobiça por parte dos ateus, dos infiéis e de assaltantes numerosos naquela época. Na madrugada do dia da Páscoa, no ano de 1430, o santuário de Nossa Senhora, onde apenas os frades e alguns peregrinos se encontravam, foi repentinamente invadido por bandidos. Arrancaram do altar o quadro, joias, cálices e tudo de grande valor, jogaram tudo numa carroça, pondo-se em fuga. Por descuido, o quadro caiu da carroça e quiseram o recolocar, mas não o conseguiram. Do castelo mais próximo vieram soldados armados e puseram-se imediatamente atrás dos bandidos. O chefe dos bandidos, percebendo o que acontecera e não conseguindo recolocar o quadro no veículo, na iminência de ser apanhado, encheu-se de raiva e golpeou o quadro diversas vezes com a espada, fugindo apressado. Ao chegar no local, os soldados, peregrinos e frades encontraram o quadro partido em 3 pedaços e o rosto de Nossa Senhora ferido. Ajoelhando-se, pediram a ajuda de Deus. Depois pediram ao rei da Polônia, Ladislau e Aguielo, que tomasse providências necessárias para a restauração do quadro. Famosos pintores foram até lá para restaurar, mas nenhum deles conseguiu restaurar a pintura do quadro. Quando todos desistiram, um jovem que havia auxiliado o primeiro pintor veio até o rei e declarou com toda simplicidade: "A Mãe de Deus não quer que sejam apagadas essas cicatrizes." Dito isto, pediu que lhe desse licença para concluir a restauração do quadro e o rei, embora contrariado, não tendo outro recurso, cedeu ao seu pedido. Antes de pintar, o jovem rezou a noite inteira. Concluído o trabalho, entregou ao rei Ladislau o quadro completamente restaurado, com todos os cortes cobertos, exceto os 3 ferimentos no rosto de Nossa Senhora. O jovem pintor havia desaparecido e nunca mais foi visto. Em 1655, os suecos invadiram a Polônia e atacaram novamente o convento e o santuário de Częstochowa, a fim de se apoderarem das riquezas que ali haviam. No convento haviam apenas frades e 50 famílias e alguns soldados. Durante 40 dias, os suecos atacavam com mais de 15.000 homens e canhões, lançando bombas incendiárias sobre o santuário. Os frades e os outros defendiam-se heroicamente, confiando-se à proteção de Nossa Senhora, e chegaram a fazer procissão com o Santíssimo Sacramento em volta do santuário, cantando e rezando no meio dos ataques do inimigo. Os suecos, reconhecendo que lutavam contra forças sobrenaturais, resolveram se afastar na noite de Natal e pouco depois foram expulsos também do país. No ano seguinte, de 1656, Nossa Senhora de Częstochowa foi declarada oficialmente pelo Papa Rainha da Polônia. Nossa Senhora de Częstochowa é também conhecida como a Senhora Negra, por causa da fuligem acumulada sobre a sua superfície, resultado de séculos de velas votivas queimadas junto a ela. Com o declínio do comunismo na Polônia, as peregrinações à Senhora Negra aumentaram novamente. João Paulo II, no dia seguinte à sua eleição como Papa, escreveu ao primaz da Polônia uma carta e terminou dizendo: "Não haveria na sede de São Pedro um Papa polonês, se não houvesse Monte Claro e o maravilhoso primaz com sua fé heróica e inabalável confiança em Maria, Mãe da Igreja. Nossa Senhora de Częstochowa, rogai por nós." Então chegamos ao final de nosso vídeo. Espero que você tenha gostado dessa história maravilhosa. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Também escreva aqui nos comentários ou acesse o nosso e-mail que aparece aqui na tela. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal a crescer e chegar a muito mais pessoas. Compartilhe também esse conteúdo com seus amigos, com seu grupo, com a sua comunidade, com a sua pastoral e com a sua paróquia. O que é bom deve ser compartilhado. Um grande abraço,
Fique com Deus e até a próxima.